Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, ó Rei da Glória, as nossas vidas, os nossos corações, Pai. Precisamos muito de Ti, Senhor. E queremos, ó Rei da Glória, que essa ministração venha dos altos céus, de onde é liberada a bênção, Senhor. Venha verdadeiramente falar conosco, ó Pai querido, quebrando cadeias, grilhões, cativeiros, ó Pai, dentro dessa atmosfera de descanso, de sossego, de tranquilidade e paz que Tu tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que possamos ser encaminhados às águas cristalinas, a pastos verdejantes, aquela mesa, Senhor, que Tu preparaste para nós, na presença dos nossos adversários, ó Pai, e tudo esteja sendo resolvido pela espada que nos dá alteza e pelo escudo que nos socorre, porquanto és Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos voltar. Glória a Deus, shalom, shalom. Vamos dar prosseguimento, amém? Ontem nós estávamos falando a respeito dos ciclos geracionais que verdadeiramente se repetem nas nossas vidas, e nós estamos aqui pedindo para o Senhor tirar as nossas vidas desses lugares, dessa condição, não é? Que os nossos antepassados mantiveram ou quiseram colocar sobre as nossas vidas. E o Senhor, shalom, shalom, profeta, Deus te abençoe e te guarde. E o Senhor tem trazido para nós os recursos para sairmos desses lugares. Nesses lugares onde vemos que o adversário quer produzir em nós não apenas os ciclos de repetição espirituais das maldições, conforme está em Deuteronômio 28, mas quer trazer contra as nossas vidas algo que seja um comportamento. E nós queremos pedir para Deus que esse comportamento também seja visitado pelo poder do sangue dele, pelo poder da sua palavra. Nós queremos que esse comportamento tire de nós esse entregar as nossas vidas ao adversário, como está escrito lá em Romanos, capítulo 8, porque chega o tempo em que Deus vai executar o seu juízo. Hoje eu fui ler um pouco a palavra, aquela parte, aquele rei Josias, não é? Que o profeta que veio de Judá trouxe ali para aquele homem de Betel, né? Daquele altar de Betel. Shalom, irmã Daiane, Deus te abençoe. Então eu fui ali dar uma olhada no que o Josias fez, e é tremendo, é maravilhoso. Mas qual não foi a minha surpresa quando no versículo do capítulo 23 de 2 Reis, não está escrito assim. Além de tudo, o rei Josias exterminou todos os médiuns, pessoas que se dedicavam a consultar espíritos desencarnados, os ídolos da família e tantos outros ídolos, cujos cultos e expressões místicas pagãs que campeavam em Judá e em Jerusalém naquela época. E o rei agiu desta maneira com todo esse rigor em cumprimento às exigências da Torá, a lei escrita no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto na casa de Yahvé, o templo do Senhor. Então, olha que interessante, nem antes nem depois do rei Josias houve um governador como ele, Shalom, querida, que se voltasse para Yahvé, o Senhor, de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, em conformidade com tudo o que ensina a Torá, a lei de Moisés. Mas olha aqui o que fala. Contudo, o Senhor não desistiu do furor de seu santo e grande juízo contra Judá. Falei, rapaz, esse homem entrou numa profundidade tão tremenda de arrependimento, por identificação, em profundidade de arrependimento. Ele não apenas se arrependeu, mas ele trouxe ali frutos dignos de arrependimento, porque ele exterminou os médiuns, exterminou aqueles que se comunicavam com demônios. Ele foi fazendo uma faxina tão grande aqui em 2 Reis, capítulo 23, no versículo 24 em diante, mas mesmo assim a palavra de Deus diz, contudo o Senhor não apartou o seu santo e grande juízo contra Judá. Olha por quê. Por causa de todas as provocações com quem Manassés o havia insultado. Olha a profundidade dos pecados daquele homem chamado Manassés. O seu neto, ele teve ali o pai dele, Amon, né, era Manassés, Amon, Josias. Então, ele era neto de Manassés.
mas ele não conseguiu, com todo o seu empenho, com todo o seu coração, limpar todo o reino espiritual, tudo aquilo que era o mundo espiritual da época, ele não conseguiu limpar. Então veja como é sério, e isso não é para desistirmos. Isso é para nós enchermos medidas de arrependimento de maneira profunda. Shalom, shalom. Quem entrou agora? Irmão Teixeira, irmã Neide, a Marta, a missionária Fátima. Isso não é para nós desistirmos. Porque, irmãos, tendo feito todo esse trabalho que esse rei fez, ainda assim, Judá continuou na mira de ser presa diante do Senhor. Imagine sem nenhum arrependimento. Imagine sem nenhuma limpeza. Imagine sem algo que verdadeiramente pudesse aplacar a ira de Deus feita por um neto com essa entrega e essa autoridade diante do Senhor. Quando ele descobriu a lei do Senhor, ele foi, correu, rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco e cinza e começou a se humilhar e trouxe ali frutos dignos de arrependimento. Então, não procrastine o que você tem para fazer. Não procrastine aquilo que nós temos para fazer. Se o Senhor trouxer algo para você, já coloque em prática urgentemente. Se o Senhor trouxer os pecados da sua casa, da sua família, estiver falando com você, olha, você está procedendo assim, você está procedendo desse jeito, isso é ciclo de repetição na sua casa. Isso é maldição familiar, isso é um espírito familiar, isso é um guardião de linhagem, isso é uma tranqueira, uma barreira, um impedimento, um obstáculo que se levantou contra a sua casa. E isso procede daquilo que os teus antepassados produziram. Corra, porque esse povo precisava encher a medida de iniquidade. Quem encheu a medida de arrependimento? Quem encheu essa medida de arrependimento foi Jesus Cristo. Porque ele é poderoso para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós temos esta oportunidade diante de Deus, mas não podemos negligenciar as nossas medidas de arrependimento. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu vou fazer isso de novo. Você encheu uma medida, eu enchi uma medida de arrependimento contra os maus caminhos dos meus pais, da minha mãe. Ontem, numa ministração, estávamos falando e a irmãzinha falou assim, até quando nós vamos trazer, conversando com o esposo, com o cônjuge, até quando nós vamos trazer o casamento dos nossos pais para o nosso casamento? Eu trouxe o casamento da minha mãe e você trouxe o casamento da sua mãe para dentro da nossa casa. Então, são esses altares que eu estou falando. A cultura familiar. Veja aqui como a Bíblia vai descrevendo. Ele fala, os ídolos da família, no versículo 24. Ele foi destruindo os ídolos da família, ele pegou os lugares altos, você vai ver aqui no capítulo 22, como ele foi se envolvendo, ele teve conhecimento da palavra de Deus e ele não ficou passivo. Então, o que estamos fazendo hoje é denunciar os nossos pecados. Na quarta-feira foram os homens, ontem começamos com as mulheres. E hoje nós vamos começar vamos continuar com as mulheres. Por quê? Porque o nosso governo foi determinado por Deus para que fosse para os nossos maridos. E normalmente os maridos que pegamos não foram maridos tão bons assim. E aí nós somos encarceradas num ambiente de injustiça. E nós as boazinhas e os maridos os algozes. E aí o que geramos? Que foi uma das perguntas que eu fiz ontem. O que será que a minha mãe gerou dentro do coração dela diante de um marido tão ruim, tão péssimo? Então, é exatamente isso que nós devemos fazer. E hoje, quando eu fui orar, o Senhor falou comigo a respeito da ira. Porque quando somos injustiçados, irmãos, a ira em si mesma, ela não é um mau sentimento. A palavra de Deus diz que irai-vos e não pequeis. Então, a ira é legítima. Jesus se irou quando chegou naquele templo e destruiu a movimentação dos cambistas. Ele pegou um chicote, uma azorrague e saiu ali, derribando mesas, fazendo coisas tremendas, não é? Mas era a ira vinda da parte de Deus. Então, o Senhor fala, irai-vos e não pequeis. E depois o Senhor fala, irai-vos e não des lugar, não ireis para que não venham dar lugar ao adversário. Está lá em Efésios.
Então, são coisas que parecem um pouco antagônicas. Irai-vos e não pequeis, cuidado para que a ira você não esteja dando lugar para o diabo. Por quê? Porque a ira tem limite. A ira é um dispositivozinho que Deus deixou dentro de nós para que nós venhamos a saber que alguém está nos fazendo de bobo. Alguém está usando as nossas vidas, alguém está se aproveitando de nós. É para isso que serve esse sentimento chamado ira, não é? Onde ultrapassa os limites da jurisdição daquela pessoa que está perto de você. Então, vem aquele sentimento, mas aí o Senhor fala, saiba lidar com a ira. Então, hoje eu quero, em nome de Jesus, que cada uma de nós, e também os esposos que foram levados à ira, como estão se sentindo? Os filhos que foram levados à ira, como você e eu lidamos? Se nós lidamos com algo chamado justiça própria, nós vamos precisar hoje nos arrepender e falar: Deus, eu vi na minha casa, na minha família, e agora estou repetindo esse ciclo. No meu lar há esse ciclo. Eu vi na casa da minha mãe, eu vi na casa do meu pai, onde as injustiças aconteciam e ninguém tomava providência. E nós fomos procrastinando. E eu vi minha mãe sendo entulhada, eu vi meus irmãos sendo entulhados, eu vi meus filhos sendo entulhados com o brotar da injustiça. E nós fomos procrastinando para tomar providência. Então, uma ira, inclusive geracional, se instalou no teu coração e no meu coração. Uma ira de termos pais violentos, pais omissos, maridos violentos, omissos, que não se colocavam como sacerdote. Ontem nós falamos da posição da mulher. A mulher é descabeçada em si mesma. Então, o marido e o pai são os representantes legais dessa mulher diante de Deus, para que eles a gerenciem no Senhor. Tanto é que Pedro fala isso, que é para o marido saber como ele trata a sua esposa, possuindo-a como um vaso mais frágil. E Efésios fala que é para ele, o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher respeita o marido. A mulher é submissa ao marido. Então, diante disso, será com que armas as nossas mães, os nossos antepassados lutaram contra a injustiça? Com qual arma as nossas mães lutaram com aquela maldição que está lá? O teu governo será para o teu marido. Com qual arma elas lutaram? Se não lutaram com as armas espirituais que Deus deixou em Gálatas 3, capítulo 13, onde ele fala que o Cristo vivo levou toda a maldição porquanto foi pendurado no madeiro, e ali tudo aquilo que foi produzido naquela manifestação de injustiça que produziu uma ferida bem grande, bem gigante. Então, pode ter certeza que essa ferida geracional ainda está cheia de bicho e está falando contra nós. E, às vezes, aquela cultura da ferida foi exatamente o que foi transferido para nós. Porque lembre-se que nós estamos aqui não fazendo apenas uma limpeza dos nossos pecados se coincidirem com os nossos pecados geracionais. Mas nós estamos entrando lá nos pecados geracionais para limpar aquilo que a linha do tempo da nossa família produziu contra nós. E quem sabe na linha do tempo dos nossos familiares não há clamores, gritos de dores, gritos de desespero, gritos de desonra, de desrespeito, gritos de autoanulação, não é? Porque como eram as irmãs antigamente, ou como eram as mulheres antigamente? Irmãos, a palavra de Deus diz que o sangue de Abel estava falando, o sangue de Abel clama na terra. Que dirá também o sangue das almas das mulheres que entraram em lugares tão profundos de dependência dos seus maridos. Maridos que as massacravam, que as cobravam, que as judiavam, que as tratavam como escrava, porque boa era a amante, não é? E elas ficaram com esse grito no peito. E foram silenciadas de várias e várias maneiras. Eu conheço uma pessoa que, por conta o esposo tê-la tirado de um lugar de que não era mais virgem, aí ele fez o que ele queria com ela, porque foi eu que salvei a tua desonra, porque você já era falada. Hoje nós não temos esse tipo de manifestação, mas antigamente tinha. Uma mulher que não era achada virgem era um escândalo. E esse homem a tirou da sua vergonha e, por conta disso, fazia o que queria com ela.
não é? Olha a tua vergonha. Olha que eu te tirei daquela vergonha. Olha que você não era mais quem você deveria ser. Você não estava mais inteira e eu peguei o seu resto, não é? Os mengueleches, os que são utilizados por aqueles demônios cruéis que, ao invés de levantar, pegou para escravizar mais. Ao invés de se levantarem, se levantaram, levantar a esposa, não é que ele havia, não estou te resgatando, continuaram a trazê-lo para um lugar de rejeição, de dor, de escárnio, porque não eram mais de acordo com o padrão da sociedade. Então, as colocaram debaixo da crueldade. É desse tipo de coisa que eu estou falando que nós precisamos entrar e pedir para Deus. Senhor, o que tudo isso produziu de sentimento? O que tudo isso produziu de comportamental? O que tudo isso produziu de reações dentro da nossa alma? E agora, na nossa geração, nós estamos presos ainda, porque os guardiões de linhagem, aqueles que querem nos manter nesse tipo de comportamento, estão aqui, nos cercando. E a nossa alma clama por uma justiça que a gente nem sabe qual tipo de justiça é, mas parece que tem um interior, algo de vingança, algo ainda de sangue no olho, algo ainda não, mas eu preciso de alguma maneira me defender, e isso não é teu, foi imputado por alguém lá do teu passado. Então, nós estamos fazendo essas coisas assim, pesadas, para que a gente desperte um pouco, que aquilo que os nossos pais deixaram, às vezes não foi uma obra tão boa assim, ou mantermos essas obras no esquecimento. Nós precisamos pedir para o Senhor trazer a revelado o nosso passado. Ah, irmã, mas eu já perguntei, o pai não trouxe nada. Mas entre com o sangue. Senhor, eu estou aqui diante de ti, eu quero entrar com o sangue do meu Cristo, para que ele fale continuamente. Eu quero denunciar os pecados dos meus pais. Eu não sei quais são, eu não sei falar especificamente, mas como homens e mulheres vindo da semente de Adão, sei que tinha pecados. Se o senhor quiser que eu seja específica, por favor, traga a minha memória, porque senão eu estou aqui. Eu vejo esse pecado na minha família, eu vejo a mentira na minha família, eu vejo o orgulho na minha família. Olhada como a sua família se comporta. Ali já vai dar para você pegar bastante sementinha de Adão pecaminosa para ajudar o Senhor a limpar o nosso quadro geracional. O que as mulheres da sua casa faziam, como a minha mãe, omissa, permissiva, passiva, minha avó, brava, se impunha. Então, olha a complexidade, não é? Mas, pela visão que eu tenho de uma e de outra, eu posso entrar na presença de Deus e falar para Deus. Deus, uma não era submissa, a outra era submissa demais, passiva demais, que deixou até a sua alma ser sobreposta, cabalmente sobreposta. Eu posso fazer isso no Senhor, de observar. E aquilo que Deus quiser trazer a revelado, Ele vai trazer. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. O fundamento da injustiça que a mulher sofreu no decorrer dos anos. Irmãos, teve época que eu ia tratar com irmãs, eu tive que fazer uma oração pedindo para que o Senhor arrancasse do meu coração as injustiças que as mulheres tinham sofrido de uma maneira geral. Porque um irmão vinha contar para mim, ou uma irmã vinha contar para mim o que o marido dela estava fazendo com ela, eu pegava um ranço, irmãos. Eu quase que eu tomava partido. Eu ficava muito brava, ficava chateada, ficava mal. Por quê? Porque o meu coração não sabia conduzir algo sem a ferida daquilo que a mulher foi perseguida. Então, eu tive que tratar isso diante de Deus, porque afinal sou uma ministra. Não posso andar com uma balança enganosa. Ah, essa aqui, ai, coitadinha, né? Olha como sofreu do marido, e o marido eu faço uma baita de uma cara feia e vou querer dar um cola-brinco nele, não é? Não posso fazer isso. A palavra de Deus ela é reta, tem uma reta justiça. Então, eu tenho que ter entendimento. Então, eu precisei pedir para Deus, purifica o meu coração em relação aos homens, porque os homens, dentro daquilo que é a maldição que o Senhor deixou em Gálatas, capítulo 3, verdadeiramente tem se utilizado dessa maldição. E são homens cruéis, são homens ruins, Senhor. Então, eu tive que fazer esse ajuste, pedir para o Senhor limpar. E hoje, a mesma coisa, em relação à ira. Senhor, foi me vindo um sentimento pesado de ira, de ter sido
violada, violentada. Então, às vezes, é o seu caso. Você foi violada, violentada, a sua mãe foi, alguém da sua casa foi violado, machucado pela figura masculina, seja do pai, seja do marido. E agora, como que estamos? E agora? Como que estamos? Estamos carregando as marcas e as feridas e as iras geracionais. E veja, irmãos, a palavra de Deus, que foi muito impactante, que eu li ali, no livro de Mateus, capítulo 5, fala a respeito daquilo que é o caminho profético para a morte, não é? Aqui Deus fala, Jesus falando, ouviste, Mateus 5, capítulo 21, versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, lá na lei, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Não é isso que está escrito lá na lei? Aí Jesus vem, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar é pensamento, é sentimento, irmãos. Olha qual o caminho profético. Shalom, irmã Geni. Qual é o caminho profético para o assassinato? A ira é um sentimento. Então, se você se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Já foi certinho para o assassinato, ó. Se você matar, você já está em julgamento. Você está sujeito a julgamento. A ira, você já está sujeito a julgamento. Aí ele fala, e quem proferir um insulto ou chamar de raca, também, a seu irmão, estará sujeito a julgamento de tribunal. Lá para o sinédrio você iria, não é? E quem lhe chamar tolo ou burro, estará sujeito ao inferno de fogo. Olha lá. Então, o Senhor pega o assassinato e dá 3 procedimentos que nos mostra onde começa a nossa língua se manifestar como mortífera e assassina. Começa no sentimento. Então, é isso que nós precisamos revogar hoje. Senhor, quais são os sentimentos de como mulher eu recebi do meu geracional? Quais foram as marcas da ferida que eu recebi do meu geracional? Como mulher hoje, como esposa, como mãe. E a semana que vem, eu creio que segunda-feira, vamos fazer dos filhos, e depois na terça-feira, não sei como que Deus vai dar ainda. O apóstolo já me disponibilizou a terça de manhã, a segunda de manhã, vamos ver, irmãos. Amém? Eu não quero também fazer algo muito corrido, porque às vezes vai sobrecarregar, porque não são renúncias, como que eu posso dizer, light. São renúncias ali um pouco pesadas. Então, talvez seja melhor a gente dar uma incumpridada nisso. Vamos colocar assim, do que fazermos 2 ao mesmo tempo, no mesmo dia, não é? Então, presta atenção nisso que Deus está falando para nós. O nosso geracional pode ter produzido para nós, através de um coração irado, as palavras malditas que saem hoje da nossa boca, porque a boca fala o que o coração transborda. E às vezes o nosso coração já foi limpo da ira que temos, a ira atual que temos, mas tem uma ira geracional clamando lá atrás contra o altar que as pessoas queimaram incenso, como Jeroboão estava lá queimando incenso, e o profeta chegou denunciando, altar, altar, levantará um que vai colocar os seus pés sobre você e vai queimar os ossos daqueles sacerdotes que serviram a você. E Josias entrou, depois você leia lá, em 2 Reis, depois talvez o Senhor nos dê a graça de fazermos algo tão bonito como Josias fez, entrarmos numa celebração na presença de Deus, não é? Vamos ver o que Deus encaminha, que eu estou à disposição de Deus. Em 2 Reis, capítulo 22, você vai ver, e o 23, você vai ver como Josias lidou com esse tipo de altar. Agora, nós temos a tipologia de Josias, ela se cumpriu em Jesus Cristo. Então, nós podemos, pelo nome de Jesus e pelo descanso que ele trouxe nesta temporada, falar para Deus. Deus, tem sentimentos de assassinato ainda nesses altares. Tem palavras de assassinato. Veja que aqui é um sentimento. Se você se irar, você já está para julgamento. A ira que o Senhor fala, aquela irai-vos e não pequeis. Pega essa. Amém? Pegue bem explicadinho para lá. Não deis lugar ao diabo. É essa aqui que eu estou falando. A ira que cresce. A ira que se manifesta de acordo com aquilo que o diabo quer, que é a vingança, que é a justiça própria. É dessa que eu estou falando. Não é a ira de perceber que alguém está usando a tua vida
aí você percebe que a tua vida está sendo usada e você toma uma postura, como o apóstolo Alexandre falou de Jefité. Opa, tá bom demais só por um lado, vamos regularizar isso aqui? Então, não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando de uma ira que vem de uma casa onde as mulheres da casa sofreram tanta injustiça que tem algo lá, ei, camanda, algo gritando, algo falando continuamente contra os homens da casa, contra aqueles que são figuras masculinas, às vezes contra o pastor, contra o apóstolo, contra o pai que Deus levantou, porque tem altares de vozes de mulheres que foram massacradas ali e não tinha para quem reclamar, não tinha, ou fazer a sua queixa, vamos colocar assim, e elas se envolveram em um sentimento demoníaco de autojustiça, e agora os guardiões de linhagem querem atualizar na tua vida e na minha vida, mesmo a gente se expondo tanto. Senhor, esse sentimento não é mais meu, não quero mirar, já fiz limpeza disso, fiz limpeza daquilo, e parece que tem algo que ainda está lá. É a cultura familiar, é o comportamento familiar. Pode ser, sim, pode ser que não conseguimos chegar até a profundidade daquilo que nós mesmos geramos. Mas, às vezes, pode ser, sim, uma cultura familiar que está clamando continuamente, como um sangue derramado, irmãos. Aqui, Jesus comparou o sentimento e a palavra maldita liberada, porque você vê, veio um sentimento, depois uma palavra, um insulto, raca, não é? Que quer dizer cabeça vazia. Então, veio um insulto, veio um sentimento, uma palavra, e depois vem o nécio, tolo. Aí você consumou já todo o assassinato. Olha que coisa terrível. E se o assassinato de alguém onde você pega uma arma e de algum instrumento derrama o sangue, ele está falando que a tua palavra maldita, a tua lashon hará, também vai matar alguém, vai ser sangue derramado. E às vezes nós vamos fazer um mapeamento, tem sangue derramado na família? Não, mas tem um monte. Por quê? Porque houve ira, houve injustiça, houve a vingança, houve o não saber lidar. E um dos sentimentos que mais manifesta esse tipo de assassinato é o desprezo. Sabe aquele coração que você olha para a pessoa e... Sabe aquele sentimento de indiferença? Indiferença é ódio camuflado, querido. Então, vamos pedir para Deus. Deus, eu tenho sentimentos ainda, ou no meu geracional tem sentimentos que parece que não permite que eu rompa, ou eu já rompi, mas de vez em quando vem esse tipo de sentimento que eu não quero mais na minha casa, não quero mais para o meu geracional, não quero mais para o Mateus, nem para o Dom, nem para a Letícia. Não quero mais, nem para os próximos filhos que eles decidirem a ter. Não quero, como a irmã Daiane colocou aqui, eu não quero para a Mária, não quero para o meu marido Marcos, eu não quero. Porque eu decidi crer que tem um Cristo que me deu um sangue tão potente, me deu um tempo de descanso tão grande. E isso, irmã Neide, apresente diante de Deus e denuncie, porque é isso que nós temos que fazer aqui. Nós não vamos guerrear, nós vamos denunciar. Próxima temporada também, no tempo de inverno, é tempo de denúncia, irmãos. Tempo de denúncia, onde nós, enquanto estamos organizando, nós estamos só denunciando. E quem está fazendo a guerra não somos nós, é o Senhor. É tempo de nós baixarmos as armas e confiarmos profundamente no Senhor. Não é tempo de nós estarmos no território da guerra, é o tempo de nós estarmos no território da paz. Sem nós utilizarmos a nossa espada. Quem vai usar a espada é o Senhor. Entenda muito bem o que eu estou falando, irmãos. É algo assim, bem revelado mesmo. É bem revelado, porque parece então que eu não preciso fazer nada. Não, você precisa denunciar. Você precisa entrar na presença de Deus e falar: Senhor, a tua palavra me diz que eu estou no descanso, então eu não saio para a guerra. Na primavera eu vou sair para a guerra, mas nesse tempo de descanso eu denuncio os algozes, eu denuncio altares, eu denuncio pecados, eu denuncio os perseguidores. É bem Salmo 35, se eu não me engano, é: contende, Senhor, com os que contendem comigo. Primavera, adestra minhas mãos para o combate. Outono, contende, Senhor, com os que contendem comigo. Essa é a nossa postura. E escondidos no descanso de Deus.
Quando nós nos levantarmos, o Senhor já vai ter exterminado os nossos adversários. É isso que Deus está esperando que façamos. Amém? Então, preste atenção nesse princípio. Amém? Então, nós vamos falar para Deus a respeito. Pai, tem uma cultura de desprezo, de vingança, de indiferença, de cobrança, e eu quero sair desses lugares. Se eu já saí, Senhor, não, e ainda estão falando, e daqui a pouquinho, conforme eu vou crescendo, presta bem atenção nisso. Você que está crescendo para ser um obreiro na casa do Senhor, e que Deus já despertou isso dentro de você, não, você vai estar na minha casa, você vai liderar algo, você vai fazer algo, ou você já está fazendo, preste bem atenção. Existem coisas que o adversário não vai usar agora contra você, nem contra mim. Ele vai esperar o momento certo, e Deus vai permitir, porque agora eu e você não temos revelação para irmos contra ele, ainda que seja o Senhor à nossa frente, e destruí-los. Mas no tempo certo, quando nós estamos melhor preparados, aí Deus fala, agora você pode ir atrás dele, ir atrás dela, porque ela já tem o meu poder. E aí nós vamos conseguir vencer. Então, não pegue essas palavras e fale, não é para mim, guarde. Peça para o Senhor, faz um estoque aqui no meu coração, na minha memória espiritual, para que quando for o tempo certo, eu tenha armazenado no meu coração para não pecar contra ti. Em nome de Jesus. Lembre que o adversário, irmãos, contra Jesus, ele foi quando ele era pequeno ainda. E os pais tiveram que correr com ele. José, através de sonhos, vamos para lá, Maria, vamos sair daqui, vamos ali, vamos lá. E agora já podemos voltar? Através dos sonhos. Ele teve que ter tutores, o nosso Cristo. Mas quando ele chegou na idade do governo, na idade de manifestar-se ao mundo, ele batizou para cumprir toda a justiça, recebeu o revestimento do amor do Pai, e aí o próprio Espírito Santo chamou o adversário, teu irmão faz isso muito bem, assobiou e falou, vai lá, tentá-lo agora, vamos ver se você consegue. Você entende? Então, vai haver um tempo em que nós precisaremos de uma palavra revelada para falar para o adversário, você está vindo contra mim, mas esse geracional te vence lá, estou tomando posse. Essa manifestação de ira no meu coração não vai ficar, porque eu sei que o Senhor naquele dia fez isso a meu favor, e o Senhor mesmo vai despertar a nossa memória, para que nós possamos guerrear contra o adversário de um lugar de segurança. Nós precisamos entender cada vez mais que o Senhor nos ama. Ontem foi muito bom fazer um atendimento que eu fiz à tarde, porque a irmã falou assim para mim, irmã, depois que eu saí do atendimento, parece que eu estava indo para uma festa. E que alegria deu no meu coração, porque eu não menti para a irmã, eu só pontuei as vitórias que ela estava tendo e aquilo que ela precisava se posicionar para obter a vitória. Então, ela estava aprovada. Então, glória a Deus que Deus passou. Sim, minha irmã Neide, Deus passou para ela certinho o que ela precisava assumir que Deus já tinha feito na cabecinha dela, porque ela estava cabisbaixa. Porque, né? Isso, aquilo outro. Então, né? Aí a gente foi pontuando, só a aprovação. E ainda Deus deu arma para o próximo combate que ela tem que ter. E acabou. Esse é o nosso Deus. A confiança precisa estar em alta dentro do nosso coração. E não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. O Senhor diz isso na palavra. Olha, não confie no teu próprio entendimento. Não se estribe, não seja sábio aos teus próprios olhos. Deixa Deus te aprovar ou deixe Deus te corrigir. Ela estava esperando correção, não teve correção. Houve aprovação e direcionamento, e só. Então, ela pode sair muito feliz. Parece que eu estou indo numa festa. E é isso mesmo, vai celebrar o Senhor teu Deus. Agora, às vezes nós, por causa do rancor dos nossos antepassados, por nunca terem recebido elogios, irmãos, pensa que coisa difícil é, como era o pai do apóstolo, ele só via aquilo que estava errado, ele foi treinado para isso. Esse brinco seu aí, olha a bolinha do seu colar. É bolinha. Você não viu que isso aqui é um pingente, não? Não viu? Por que você pôs isso daí? Um é bolinha, o outro é pingente, está combinando. Era isso que ele tinha para falar. Entendeu? Para trazer uma desaprovação. Parece que havia uma marca onde ele só conseguia ver as imperfeições. E às vezes esse geracional é exatamente o que está na tua boca. Um geracional que só traz a imperfeição. Aquilo que fulano não fez, aquilo que o outro não fez, aquilo que... E o Senhor está te chamando para ser uma boca que aprova.
Uma boca que fala, que bênção, como está dando certo, olha quanta coisa boa. Nossa, você combinou toda a camiseta com o brinco, essa camiseta já é meio batida, não é? Mas com esse brinquinho aí, ficou bom, tá? Ah, o batom que você escolheu, né? Não tá com a maquiagem carregada, fez um coquinho aí, tá? Mas não tem um elogio, não tem nada. Por quê? Porque às vezes recebemos uma cultura de amargura, de mau humor, de pesar, de estar sempre faltando. Mas o Senhor está falando, mulheres ungidas, e os maridos já vão ouvindo e já vão ajudando aí as suas mulheres a se posicionarem, não é? Nós vamos pegar aquilo que Deus está falando para nós. Olha, você é a menina dos meus olhos. E como Deus trata a menina dos olhos dele? Se vai chegar alguma coisa dentro da menina dos seus olhos, o que você faz? Você faz assim, ó, imediatamente. Deus está falando, você é para mim aquela que eu protejo. Estou te protegendo. É isso. Então, se Deus está falando que eu e você somos a menina dos olhos dele, nossos irmãos, de uma maneira geral, somos meninas dos olhos do Senhor, nós precisamos assumir isso. Então, eu quero falar hoje ainda um pouquinho, então, da cultura geracional, da herança espiritual, dos guardiões de linhagem, da cultura comportamental, que eu já falei, do ódio e a ira, não processada em Deus, então já vai aí se orientando diante do Senhor, como era sua mãe, se ela era aquela que batia a panela, batia a porta, gritava, já vai vendo aí. O que tinha aí? A injustiça sem a justificação no sangue. Sabe aquela coisa que você pega e fala assim, você engole aquilo. Você vai engolindo aquilo. Ah, não, tá tudo bem. Não, não, beleza. Ah, é porque ele não sabia, né? Por isso que chegou atrasado. Ah, não, é porque. E você está sempre justificando a pessoa. Só que chega uma hora que essa justificação sem o sangue dá aqui, ó. Aí a gente explode. Então, vamos aprender a justificar no sangue. Eu o perdoo. Não é falar, ah, ele fez isso por isso. Eu o perdoo. Eu deixo ir. Porque assim teu coração não vai ficar cheio. Por que o nosso coração está cheio? Porque estamos justificando em algum argumento plausível. Tem um argumento, é um raciocínio de que dá para justificar a pessoa. Mas é melhor para o teu coração e para o meu coração nós liberarmos no sangue. Pai, eu perdoo. Ah, falou desse jeito, pai, eu perdoo. Não é porque chegou bravo do trabalho, não é porque é sem educação, não é por. Não, senhor, eu o perdoo. Vai ficando mais fácil. Porque aí não tem como ficar entulhando o nosso coração. E o que o nosso geracional produziu nisso? Você viu o seu pai, a sua mãe, o seu lar, alguém falando eu perdoo, está liberado? Ou o que nós vimos é, puxa vida, viu? Ah, mas tudo bem, vai. Dá nada não. Como o apóstolo fala, falou dá nada não, é porque já deu. Porque está justificando com argumento. O coração foi ferido. E tratar a ferida não dá nada não, não vai dar nada não. Meu Deus, já deu ruim e muito ruim. Então vamos tratar, irmãos, aquilo que quer ou tem aparência de ferida ou é uma ferida, trate pelo sangue. Vai liberando no sangue, que aí confere, porque aí vai dar certo. Amém? Então, outra coisa, trazer os casamentos dos antepassados para o nosso. Vamos já pedindo para Deus. Os nossos maridos ou as nossas esposas não são Deus. Então, pare com esse desejo exacerbado de querer agradá-los. Ai, eu não vou fazer isso porque senão minha esposa vai ficar chateada. Ai, eu não vou fazer aquilo porque senão meu esposo vai ficar chateado. É claro que, amém, querida, é claro que nós queremos fazer o melhor para os nossos esposos, as esposas aí, não ficarem chateadas. Nós queremos. Só que cuidado para não transformar isso, o seu esposo, numa deidade, como era o meu caso. Então, eu não poderia fazer determinadas coisas, porque, o Deus Alexandre ficaria irado, ficaria nervoso. E aí, o que eu fazia? Diminuir para caber, que todo mundo já sabe da minha história, não é? Então, tome cuidado, eles não são Deus. Não são, e precisam ter o lugar de homens. Porque os nossos maridos, eles podem ser sacerdotes, eles podem ser reis e eles podem ser profetas, mas Deus é só um, Jesus Cristo. Cuidado, saia desses lugares onde você deu ao seu esposo
ou a sua esposa a condição de deidade para governar a sua vida. Veja que quando Deus estava estabelecendo o homem e a mulher para governar a terra, para encher a terra, para serem fecundos, para multiplicarem, para dominar sobre os peixes, dominar sobre todas as coisas ali que Deus falou, ele não falou, domine sobre seu marido, Eva, e Adão, domine sobre a Eva. Ele não colocou esse domínio sobre as figuras humanas, mas ele colocou o homem ali na posição de uma liderança em amor, em morte de cruz. Ah, morte de cruz não. Morte de cruz é para Jesus, mas em morte, em negar a sua vida, morrer a cada dia. Então, foi isso que Deus preparou para os maridos. Então, nós precisamos ter essa confiança, essa manifestação da parte de Deus para com as nossas vidas. Então, lembre-se, marido e esposa não são Deus. Deus é um só. Amém? Aí depois, cuidado com a indiferença, porque é um tipo de morte, porque só o morto não produz nada dentro da gente, não é? Se ele nos machucar, tentar nos machucar, tá morto. Se ele tentar nos alegrar, tá morto. Só que morto dentro do coração cheira mal. Cuidado. Amém? O que o morto faz? Cheirar mal. E a indiferença é um tipo de morte. Tenha cuidado com a indiferença. Não, deixa o fulano. Tá tudo bem. Tá mortinho aí dentro. Morto fede. Deus não nos chamou para sermos sepulcros caiados. Amém? Carregar aquele montão de mortos. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia nisso. Aí depois, o desprezo, eu já falei, que é um alto grau dessa manifestação do espírito assassino, a vingança, a cobrança e a palavra maldita. Amém? Então, em nome de Jesus. Então, nós vamos pedir para Deus, agora, a entrar com o poder dele sobre nós. Senhor, tua palavra lá de Ezequiel, como ontem foi falado algumas vezes, eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti, dizendo, tal mãe, tal filha. Veja bem, lá naquele texto que pegamos de Asa, fazendo as suas reformas, a mãe, Maaca, a filha, Maaca. Opressão, tal mãe, tal filha, o mesmo nome. Não queremos o mesmo nome. Não queremos ser tal mãe, tal filha. Assim como os homens não querem ser tal pai, tal filho, repetir os ciclos que os pais produziram de adanidade, nós não queremos. Nós queremos aquilo que o Cristo produziu para nós. É por isso que nós vamos denunciar altares hoje. Nós vamos pedir para Deus, Deus faz com que esses altares sejam arrancados na nossa vida. Amados, quero falar um pouquinho desses altares, antes de nós fazermos a nossa oração. Altares a uma deusa chamada Géia. Falei um pouco, eu quero falar de novo. Porque é a mentalidade do empoderamento da mulher. Então, qual é o instrumento mais poderoso para fazer com que uma mulher se levante contra o seu esposo? Contra a figura do homem? É machucar. Você pega uma moça hoje com uma ferida de pai e de homens, normalmente ela vai querer um outro tipo de sexualidade. Ele está com uma ferida. Então, não quero ser igual a esses homens que eu conheço. Não é? Então, qual é a mentalidade que esse tipo de deusa ela quer trazer para nós? Primeiro que ela é aquela que deu origem a tudo. Não é até o homem. Para desmentir a Bíblia e para trazer a cultura maldita que tem se estabelecido e agora está muito clara diante dos nossos olhos. Então, a primeira coisa que ela vai tentar fazer, além de falar sou eu que mando, ela vai falar para as mulheres, olha, o governo do teu marido é ruim, é péssimo, e foi Deus que amaldiçoou você dessa maneira. Então, se você quiser ser alguma coisa, levante-se contra o seu marido. Levante-se contra a figura masculina. Seja empoderada em você mesma. Então, essa mentalidade nós precisamos sentenciar hoje. Aquele filme da Barbie, onde os homens eram tolos, onde nós vemos os desfiles de moda, onde os homens estão afeminados, onde nós estamos vendo, irmãos, cada vez mais, até no corpo físico, como falei esses dias, e eu não me canso de falar, vendo os homens perdendo a determinação de termos filhos, varões, com maior quantidade. Antes, as mulheres estão se multiplicando mais, porque
Esse tipo de mentalidade está oprimindo tanto, maaca, ela está tão bem, como que eu posso dizer, arraigada, que é exatamente isso que ela está produzindo nos homens, uma fraqueza. Veja bem, há muito tempo atrás, a irmã Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, mas faz tempo, é longe, ela trouxe que ela foi fazer uma viagem lá para a Europa e ela falou, lá, um determinado povo, aquele de turbante, está invadindo os países naquele lugar. E os homens daquela época não tinham já condições de defender as suas esposas dos ataques violentos que aqueles homens produziam naquele lugar. Sabe por quê? Porque não tinham posturas viris para morrer pelas suas esposas. Estavam efeminados ou afeminados. Estavam destituídos da coragem que faz com que o marido proteja a esposa. Estavam destituídos da autoridade, como Paulo fala lá, o marido na guerra espiritual proteger a esposa como cabeça que ele é da casa. Paulo falando em Coríntios. E a mulher não fique sujeita aos ataques dos anjos, ela usa o véu por causa do quê? Dos anjos. Então, o marido vai ser a cobertura dela ali. Então, irmãos, é exatamente essa mentalidade aqui que está insuflando a mulher. Tem poder, tem poder, tem poder, deixe o homem de lado. Então, Senhor, eu lhe peço que o Senhor já receba por denúncia no nosso meio, não. Esse tipo de geracional no nosso meio, não, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Se você crê nisso, já vá dizendo amém. Na minha casa, na minha família, no meu geracional, o que as outras mulheres fizeram, eu não quero. Eu quero ter uma vida de acordo com aquilo que o Senhor esclareceu do meu papel como mulher na terra. E os maridos já vão revogando de sobre as suas vidas esse tipo de manifestação das trevas. Em nome de Jesus. Os maridos também já vão posicionando aí. Senhor, eu não serei frouxo, eu não serei fraco, eu vou defender a minha casa. Quem atende a porta quando o ladrão vem sou eu, não é a minha esposa. Quem vai ver os barulhos da casa sou eu, não é a minha esposa. Quem defende a minha casa inteirinha das astúcias de Satanás sou eu, não é a minha esposa. Ah, mas quem está em posição de liderança é sua esposa. Sua esposa aparece mais do que você. Mas quem tem a mão sacerdotal levantada? É a tua, marido. Então você está posicionado. Então, e as esposas que não têm esse marido posicionado ainda, continue orando, porque você tem alguém que já se posicionou por você, o Cristo vivo, e tenha paciência. E vá lutando pelo seu esposo, em nome de Jesus. Então, Geia, Gaia, a mãe terra, esse tipo de manifestações, creia, irmão, chame a existência, em nome de Jesus. Esse tipo de manifestações das trevas, Senhor, eu quero me desligar, eu quero que a minha casa esteja desligada, o meu geracional, não concordo com essa produção. O Senhor me disse que era para eu denunciar, eu denuncio e estou crendo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, o Senhor está brandindo a tua espada a meu favor. E descanse, em nome de Jesus. Se você quiser se arrepender, gaste um tempo se arrependendo, mas descanse naquilo que Deus faz. Próxima. A Lilith é outra, dentro da mitologia e das coisas que trazem aí, ela teria sido, entre aspas, a primeira mulher de Adão, porque fala assim, quando Adão declara para Eva, agora sim, esta é a carne da minha carne. Então, eles pegam essa palavra, agora sim, e desconsideram todo o restante da Bíblia. Então, isso é uma heresia. Então, Lilith, esse ser espiritual que tem debaixo do seu comando a lua, ela não está no nosso geracional mais. Em nome de Jesus, toda casa cultuou Lilith e as suas manifestações e as estrelas que com ela atuam. Em nome de Jesus, os seres cósmicos que com ela atuam, os tronos malditos que com ela atuam, sejam sentenciados diante do nosso Deus. Não temos mais parte nem sorte desses ministérios de domínio do homem, desses ministérios de sanguessuga, espíritos vampíricos, espíritos de sedução. Não fazem mais parte da nossa vida, porquanto nos apresentamos diante de Deus, crendo que Ele é poderoso para livrar as nossas vidas, limpando as nossas vidas do geracional maldito. É o sangue dele, é a voz dele, é a fúria dele, é o amor dele, é o sacrifício do Cristo vivo indo nesses lugares para arrancar aquilo que não provém do Senhor,
em nome de Jesus. E nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, porque não estamos aqui de motivo próprio. Nós fazemos lembrado as forças espirituais da maldade, que segundo o comando de Deus, aquele profeta saiu de Judá e foi até Betel e falou: altar, altar, Ecanda! Não estamos aqui de motivo próprio. Nós estamos aqui com um comissionamento da parte do nosso Deus e não admitimos afronta. Não admitimos retaliações. Estamos descansados no Senhor. E os altares dos nossos familiares levantaram a feitiçaria, a magia, a culto a Selene, a culto a Luana, a culto a Lilith e os adversários, a Luna, em nome de Jesus, estão sendo sentenciados agora, debaixo do poder do nome de Jesus Cristo, denunciados, e o Senhor haverá de levantar bandeira contra os nossos adversários. Não aceitamos esse geracional das trevas, esse comportamento das trevas, em nome de Jesus. Afrodite, a da sexualidade pervertida, da sexualidade a serviço da manipulação, a sedução, a devoradora da genética limpa, em nome de Jesus, não temos parte nem sorte nos ministérios desse tipo de trono. Nós nos desligamos dessas influências e clamamos ao nosso Deus: está denunciado diante de ti. Só o Senhor, com o teu sangue, pode limpar toda essa bandalheira, essa sujeira da nossa genética, inclusive. Coisas falando dentro de nós contra a santidade do nosso corpo, o qual tu mandaste que possuíssemos em sabedoria e em temor e em santidade. Nós estamos aqui te pedindo, compadece de nós, meu Deus. Limpa as nossas estruturas físicas, Pai, dos ataques desse tipo de demônio, Senhor, de tronos, ó Pai querido, em nome de Jesus, nos desliga dessas influências, tira de nós as ligaduras, os chips, tira de nós os fios, ó Deus da glória, e mandai, tira de nós as argolas do nariz, erebatocoba, baixia, tira, papai, andar e manda, porque o Senhor é Deus, em nome de Jesus, secando, e atacalai, mandai, eco, manai, de Jezabel, a devoradora de autoridade, a devoradora de autoridade, talvez aqui expresse melhor as manifestações de Gaia, Geia, Mãe Terra, aquela que vem para roubar a autoridade masculina, que vem para se insidiar nas pernas do sacerdote, para depois lhe roubar o lugar. Rebando. Pai, apresentamos como denúncia diante de ti a manipuladora, Harate, no nosso geracional, onde ela se manifestou, papai, Erekalashi, em nome de Jesus, roubando o anel de selar dos príncipes da nossa casa, roubando o anel, ó Pai querido, dos reis da nossa casa, roubando a visão profética, roubando o sacerdócio real dos homens, colocando os homens, ó Pai querido, por manipulados, por banana, por carnais. Ó Senhor, denunciamos essas práticas das trevas que houve nos nossos geracionais, nossos irmãos que aqui estão. Homens, se levantem pelo poder de Deus e saiam de debaixo dessa manipulação, em nome de Jesus. Mulheres, sejam submissas aos seus esposos, em nome de Jesus, e saiam da atmosfera de Jezabel, nos ministérios, na casa, no trabalho, onde a inversão de autoridade quer acontecer, através dos feitiços, da magia, dos encantamentos. Em nome de Jesus, maridos, se levantem. Ei, parado, cai. Mengeleche, a serviço de Geia, a serviço de Afrodite, Lilith, Jezabel, ei, andai. E também a Maria Padilha, a serviço de uma carne que não morre, porque ela está sempre, juntamente com os Exus do lodo, levantando algo da carne, para que não seja mortificado diante dos nossos olhos, dos nossos cônjuges e a nossa própria vida, trazendo aquela incredulidade que vamos vencer pelo sangue do Cordeiro. Nós denunciamos essa corja diante de ti, Pai. Denunciamos Mengeleche, as dores, os traumas, o choque, a paralisação, o vitimismo, a crueldade, a infantilização. Nós denunciamos diante de ti. E clamamos para que o nosso geracional, papai, em nome de Jesus, seja todo limpo. Nós precisamos do sangue, precisamos da água, do teu Espírito. Nós precisamos tanto de ti, Senhor, que a tua palavra nos diz que sem ti, nada poderemos fazer. Nada poderemos fazer.
Queremos estar, ó Pai querido, nesse lugar, onde, Senhor da glória, a tua manifestação seja tremenda, seja maravilhosa. Em nome de Jesus. Não queremos estar escravizados na idolatria dos nossos maridos e do casamento. A instituição casamento, diante dos teus olhos, é sim indissolúvel. Mas não queremos estar debaixo de instituições, as quais já foram maculadas pelo repúdio que o homem tem contra nós. A tua palavra nos diz, se o homem repudiar a mulher, pode deixar. Coríntios capítulo 7. Porque é para a paz que o Senhor nos chamou. Então, se o marido está nos repudiando e há uma manifestação de repúdio, o Senhor estava falando, eu te chamei para viver em paz. Então, se o marido não quer viver conosco, ele não quer, está em guerra. Então, papai, em nome de Jesus, dê discernimento. Não deixe as nossas irmãs pegarem essa palavra, nem maridos pegarem essas palavras para o seu próprio prazer, porque estarão corrompendo a tua palavra. Então, em nome de Jesus, que haja sabedoria para a aplicação dessa palavra. Em nome de Jesus. Que não sejamos levianos com a graça de Deus. Ei, andai, porrai, orabarra. Pai, nós estamos nos lembrando que não são apenas os nossos pecados, mas o estilo de vida geracional que produziu contra nós cadeias, prisões, perseguições para nós e para o nosso próximo geracional. Então, eu apresento, você apresente aí a sua casa, sua família, seu geracional, seus familiares, apresente. Eu apresento a vida do Mateus, da Letícia, do Dom. Não estará sobre eles o assassinato pela palavra que começa na ira, em nome de Jesus. Ele não será um bárbaro, em nome de Jesus. Ele não será manipulado, em nome de Jesus, porque é teu desde o ventre da mãe. Nós declaramos Mateus e Letícia guardados dessas manipulações, porquanto os altares geracionais que falam contra eles estão sendo desarraigados. E te pedimos que haja continuidade nessa obra de purificação na vida de cada lar, de cada familiar aqui representado. E as obras das trevas sejam arrancadas, o geracional maldito seja arrancado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, pela tua palavra, nós queremos te dizer que nós, muitas vezes aqui, como tal mãe, tal filha, nós tivemos nojo dos nossos maridos e dos nossos filhos. Mas, em nome de Jesus, nós estamos nos alinhando àquilo que Efésios, capítulo 5, fala. Em nome de Jesus. Mulheres, somos submissas ao nosso próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também nós, as mulheres, estaremos sujeitas em tudo, submissas ao nosso marido, mas declaramos aqui, homens, em tudo, sejam submissos a Cristo. Vocês não são descabeçados. Vocês são aqueles que têm a conexão direta com o Cristo vivo. Estejam ligados ao domínio, ao senhorio, ao governo, à autoridade do Cristo vivo. E em nada estejam retrocedendo, mas indo avante. Eu comando agora para aquilo que é do Mateus, do meu esposo Alexandre, como uma com ele, como mãe do Mateus, em nome de Jesus. Seja homem, em nome de Jesus, como Davi falou para Salomão. Ser homem, em nome de Jesus. E para os irmãos que vão ouvir essa palavra, sejam homens de governo, ligados ao Cristo vivo, e em nada afastando. Não somos daqueles que retrocedem, mas somos os da fé, em nome de Jesus. Aleluia! Para que o Senhor se alegre em nós. Nós, como mulheres, continuamos a nossa manifestação. Vai atrasar um pouquinho. Aleluia! Aqui, vamos ver aqui. Assim também os maridos, não é esse. Aleluia. Vou continuar falando dos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O marido lava a esposa pela palavra, santificando-a. Santifica-nos na verdade. A verdade é a tua palavra é a verdade.
Maridos, santifiquem as tuas esposas pela palavra, pela lavagem da palavra. Aleluia! Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, pois é santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, marido. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Mandamento do Senhor. Como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. E aí ele fala, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. É ele que deixa e é ele que se une, é ele quem abraça. A esposa está sendo deixada pelo pai. Ela fala tchau para o pai, para a mãe, para os pais. E fala, marido, aqui estou, me abraça. É o marido que assume a mulher. Meu Deus! E se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo. E a esposa? Respeite seu marido. É isso que nós queremos, Pai. Em nome de Jesus. Aqui temos ainda, mulher, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Agora, marido, você que já obedece à palavra, esteja com os ouvidos atentos, em nome de Jesus, para aquilo que o Senhor trouxer em relação à sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, observe o procedimento da sua esposa, se tem temor, se não tem. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestiário. Seja, porém, o homem interior do coração da mulher unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim que a si mesmas se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Veja que Sara confiava muito em seu esposo. Marido, vós, igualmente, vivei uma vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração, ou seja, uma avaliação pela qual o preço é fixado. Do preço em si, do preço pago ou recebido por uma pessoa, ou algo comprado ou vendido, honra que pertence ou é mostrada para alguém. Da honra que alguém tem pela posição e ofício de se mantém, de esposa, deferência, reverência, honra, para que a vossa mulher, como parte mais frágil, você deve tratá-la com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Bem, então vamos apresentar diante do Senhor e vamos pedir para Deus, Senhor, nós precisamos de uma mudança comportamental, cultural na nossa casa. Se ainda houverem resquícios de maldade na nossa casa, por conta do nosso geracional que foi produzido pelos nossos pais adâmicos e até dentro da igreja, nós estamos clamando para o Senhor, denunciando a Ti. Destrói. Porque confiamos no Teu amor, na força do Teu poder. Pegue a Tua Santa Ceia, vou usar minha canequinha, que foi presente, minha canequinha profética, em nome de Jesus, amém? Pegue a Tua Santa Ceia, em nome de Jesus, e sei com confiança que estamos invocando ao Deus que nos ouve, estamos invocando ao Deus que nos vê, como o Agar falou, El Roi, o Deus que me vê, em nome de Jesus. Entre na presença de Deus e fale com Ele. Esteja aí tudo denunciado na presença dEle, porque eu creio que o Senhor está ouvindo, fazendo uma ata a nosso favor. E nós vamos falar para Deus agora, Senhor,
no sangue e no corpo. Estamos em tabernáculos, estamos felizes, porque o Espírito Santo está dentro de nós, está nos limpando, está denunciando adversários exteriores, para que haja governo ao nosso redor. Não andaremos debaixo das tribos posicionadas, as malditas. Nós andaremos posicionados debaixo das tribos benditas que o Senhor, em Cristo Jesus, legitimou, para que nós andássemos nas revelações que tu tens através delas. Em nome de Jesus, vamos cear no corpo e no sangue. Quando eles se juntam dentro de nós, o poder de ressurreição e vida se manifesta. Creia nisso. Estamos saindo dos lugares de morte, das prisões geracionais, e estamos deixando ele, demanda, legado pelo sangue e o corpo de Cristo para a próxima geração. Um comportamento ativado pelo poder da palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, a carne e o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Isso mesmo, irmão. E confirme essa palavra em todo o tempo. O adversário vier trazer memórias, você fala, já foi vencido? Em nome de Jesus. Nem anunciar. Por tua causa, Cordeiro. Ei! É por tua causa, Cordeiro, que foram levantadas todas as ações. Subsistem os céus e a terra para te glorificar, para te adorar, Senhor. Tributamos a ti honra, glória, domínio, majestade e poder. E que nós, como teu povo, saiamos libertos desses ambientes. Cada vez mais, Senhor, sossegados em converterdes e em sossegardes a tua voz, em tranquilizardes e em confiardes está a nossa força. E nós queremos isso. Declaramos a tua palavra sobre nós e saímos daqui pacificados. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, hoje nós temos o Shabat com Santa Ceia, com a nossa irmã profeta Louise. Ela vai trazer uma palavra de descanso para nós, porque essa atmosfera a rege, uma atmosfera de descanso. Graças a Deus por isso. Então, ela trará uma palavra ali de descanso para nós. Então, se prepare hoje às 8. Amém? Segunda-feira, de domingo para segunda, o apóstolo volta com as orações da madrugada e a leitura da palavra. Segunda-feira teremos o Oséias da manhã, o Oséias da tarde. E eu vou ver que o Senhor vai me encaminhar para fazer. Também tenho essa ressalva de serem pautas um pouco mais pesadas e gasto um pouco mais de tempo para fazer, e oração, essas coisas, mas vamos ver o que Deus nos encaminha. Amém? Então, muito obrigada. Deus abençoe. Shabbat Shalom. Daqui a pouco começamos. Entre na presença de Deus com essa graça, esse favor. Senhor, estamos destruindo os lugares altos, porque o Senhor deu descanso para nós e nos arregimentou para essa guerra. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada, meus amados. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Glória a Deus.